convidar aqui o companheiro Douglas, apresentando a Luiz, para compor aqui a mesa e vai ficar por último para fazer sua explanação. Pela ordem, o companheiro Zé Maria de Almeida, do PSTU. Cadê o teu tripé? Cadê o teu tripé? Não tem. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Queria primeiro agradecer o convite que foi feito pela direção da Conselho. Os companheiros denunciaram, o representante do PSTU, efetivamente eu sou militante do PSTU, mas de fato represento aqui nesse debate a CSP Condutos, nossa central sindical popular. Queria dizer da alegria de poder participar da conversa aqui com o Pedro Begol, a Mônica, Douglas, a felicidade de reencontrar a Mônica, uma dirigente que, apesar das terras que a gente defendemos, eu tenho bastante apreço. Queria tentar, com o companheiro, tocar em três questões relacionadas com a conjuntura, para depois buscar extrair aquilo que deveriam ser, no nosso entendimento, as tarefas mais importantes que as organizações da classe trabalhadora devem assumir perante esse quadro político que nós vivemos no país neste momento. Então, o primeiro elemento que eu queria trazer para a discussão rapidamente é a crise que nós vivemos hoje. Eu acredito que os últimos acontecimentos, não só da Europa, mas principalmente da Europa, dos Estados Unidos, nos ajudam a compreender que longe das afirmações que as autoridades têm feito de que a crise acabou, nós estamos vivendo uma crise muito profunda que já dobrou e segue cobrando um custo altíssimo para a classe trabalhadora e do mundo. O que nós estamos assistindo na Europa neste momento, na verdade, é uma nova fase da crise, em que todo aquele volume imenso de recursos que foram destinados pelos Estados, pelo governo dos Estados Unidos, pelo governo da Europa, pelo governo brasileiro, para socorrer novos e grandes empresas. No final de 2008, agora é retirado efetivamente do orçamento desses países. O corte de despesas com políticas públicas, a redução de gastos dos servidores e do serviço público, o corte de direitos da classe trabalhadora, o corte de investimentos, o sacrifício que está sendo imposto, a vida dos povos que vivem naqueles países da Europa, tem por origem o desvio de recursos públicos por parte desses governos para socorrer os bancos e as grandes empresas no momento anterior. E é da mesma forma que as outras características dessa crise tendem a se estender para todos os países do mundo. Basta acompanhar a situação dos Estados Unidos, que vive ainda amassando barro, não consegue se recuperar na economia americana, e eles o que estão fazendo? Estão despejando o dólar no mercado para reduzir o valor dessa moeda, favorecer a exportação das empresas dos Estados Unidos, e dessa forma eles exportam a crise deles para países como o nosso. Desde esse ponto de vista, é muito importante trazer essa discussão, por quê? Porque longe de estarmos livres das consequências dessa crise econômica e das medidas que os capitalistas utilizam para buscar superar a crise, nós seguimos enfrentando essas consequências e a tendência é que nós sejamos levados pelas políticas dos governos a pagar um preço muito maior do que nós já pagamos até esse momento. O segundo elemento que eu queria trazer no debate tem a ver com o cenário do governo que nós temos no Brasil. Eu estava ouvindo aqui nessa solteiro, que representa aqui a Bolsa da Cruz, e eu falo que nesse sentido explica bem as razões pelas quais a CUT resolveu fazer uma parceria com o governo Lula e, ao invés de se empenhar na construção da luta e da resistência da classe trabalhadora, se empenhou no apoio a esse governo. Porque a compreensão que os governos têm é a compreensão de que o governo está melhorando o povo. Chegou a se falar do salário mínimo. Nós, olha só, aprovamos uma política de valorização do salário mínimo que nunca houve na história desse país. Aumentou 53% o salário mínimo nos últimos 8 anos. É verdade, companheiros, aumentou 53% o salário mínimo por 8 anos. Mas sabe quanto é que aumentou o lucro das grandes empresas? 400%. Sabe quanto foi o aumento do lucro dos bancos nesses últimos 8 anos? 500%. Pergunto a vocês, por que o salário mínimo aumentou 500% também? Por que não aumentou 400%, como foi o aumento do lucro das empresas? Porque a prioridade
ministro, é a agenda dos derrotados que está voltando. Ajuste fiscal não é a agenda da Dilma. Bom, sinto informar o meu amigo Pedro Negol. Quem foi para a imprensa anunciar o pacote de ajuste fiscal nessa semana e disse que vai reduzir investimento, cortar gasto, quer aprovar de qualquer maneira o congelamento dos servidores, foi o ministro Guido Mantega, que não é do PSDB. Além de ministro da Fazenda, é militante do PT. O Paulo Bernardo tem repetindo cotidianamente que tem que aprovar o projeto de lei que congela o salário dos servidores por 10 anos, não é do PSDB, é do PT. É desse governo que aqui está o governo que toma posse do PSDB. Não, companheiro. É preciso combater o PSDB e a direita? É evidente que é preciso combater o PSDB e a direita. É preciso combatermos aqui no Congresso Nacional, é preciso combatermos nos estados onde eles governam, como São Paulo, como Minas Gerais, mas é preciso também combater o governo federal que está e quer congelar o salário dos servidores para ter uma riqueza para passar para os outros. É preciso combater esse governo que está quando ela ameaça fazer uma nova reforma da Previdência, quando ele disse que ia fazer uma reforma tributária para desonerar a folha de salários. Nós sabemos o que significa isso. É eliminar direitos dos trabalhadores para aumentar o lucro das empresas. Não preparar a nossa classe para esse cenário é um crime por parte da nossa organização. Muito bem. Essa é a principal diferença que nós temos com a Central Única dos Trabalhadores nesse momento. Os companheiros perderam a independência e a autonomia perante o governo e dessa forma perdem a condição de defender o direito dos trabalhadores. Agora, companheiros e companheiras, eu estou trazendo esse debate para a discussão para apontar fundamentalmente aquilo que, na nossa opinião, é um desafio fundamental, não só dos trabalhadores da base da Conselho, não só da Conselho, mas no conjunto da classe trabalhadora brasileira nesse próximo período. Se é esse o cenário que nós vamos enfrentar, se é isso que está sendo anunciado pela imprensa, reforma da Previdência, reforma tributária para eliminar direitos dos trabalhadores, corte de gastos públicos, congelamento do salário dos servidores, se é esse o quadro, nós precisamos